Muito boa noite, amigos do Checkmate, da sua TV Babitonga. Mais uma vez aqui, pronto para trazer a melhor informação e a informação mais quente, mais real e mais jornalisticamente falando da nossa região de Joinville. Vamos falar sobre a greve dos servidores nesta noite de segunda-feira, com a presença do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville, Ulrich Beatalter, que nos atendeu e está aqui conosco para uma conversa franca e aberta, nosso jogo aqui no Checkmate. Boa noite, professor Ulrich. Boa noite, Salvador. Boa noite a toda a população que acompanha aí teu programa. Prazer estar mais uma vez aqui, né? Pois é. E até tu me lemravas no bastidor, né? Faz um ano, né? Faz um ano. Nós já estávamos aqui, dia 13 de maio, professor. No meio da greve, estavas aí desse lado. Só com a camisa vermelha ainda, mas agora está mais na paz. Se a cor significa algo, né, hoje? Mas era o mesmo momento, um momento de negociação eu acho que não era tão duro o momento, porque era a primeira negociação com o prefeito Udo Deller, né? E agora vocês estão aí às voltas com uma negociação difícil. O que você me diz disso tudo, que parece que a última sexta-feira o prefeito disse, agora acabou de vez, não tem conversa mais com o sindicato, é o que a gente podia... Aliás, ele disse mais, na entrevista ao Jornal Notícias do Dia, ele disse que volta tudo a estaca zero, que é só inflação e INPC. E aí, como é que fica? Então, Salvador, de fato tu tens razão, né, quando disse que no ano passado a conjuntura era um pouco diferente, né, e é verdade, né? Ano passado, o primeiro ano da gestão, me parece que inclusive havia um esforço maior por parte do governo em mostrar para a comunidade uma cara de um governo que era democrático, que negociava, que estava atento aos problemas da população. Isso tudo caiu por terra, né? Caiu por terra. A postura do governo hoje é outra. E não é só com relação ao servidor público, não é só com relação ao sindicato dos servidores. Acho que a comunidade está percebendo isso, que a postura do governo é outra, né? A cidade está abandonada, literalmente abandonada, né? A prefeitura de fato virou as costas para a população. Então, não se vê aí minimamente o início do cumprimento da promessa dos 300 quilômetros do asfalto, né? Onde é que está aí o atendimento da saúde, que ia se resolver o problema da falta de remédios, da falta de pessoal. Está rolando nas redes sociais, professor, os vídeos da campanha do então candidato Udo Deller. É realmente de desconstruir qualquer imagem, se esses vídeos continuarem aparecendo. Exato. Fala exatamente disso, do bairro que tinha dinheiro para gestão, da saúde não faltava dinheiro, um orçamento de 2 bilhões, faltava gestão. Aliás, isso é interessante, se tu me permites, né? Sim, sim. Era o lema do governo, era esse, né? Não falta dinheiro, falta gestão. Exato. E, aliás, até recentemente, ainda esse ano, eu ouvi várias vezes o prefeito Udo Deller mencionando isso. Joinville não tem problema com dinheiro, falta gestão. Eu só acho que o prefeito não tinha percebido que a gestão já tinha mudado, que era ele o gestor da cidade, né? Não tem mais falado nos últimos dias, acho que porque ele percebeu isso. E de fato falta gestão na cidade, né? Eu sou obrigado a concordar com o prefeito do Deller. Continua faltando gestão na nossa cidade. Quer dizer, o problema continua então. Os problemas estão postos. Não, né? Falta dinheiro, então? Continua faltando remédios nos postos. Isso vocês concordam? Não falta dinheiro. Presidente Ulrich. Não falta, né? E até a comunidade e é importante isso, né? Que cada eleitor, cada cidadão, ele vai checar por sua conta mesmo, né? Que vai em loco buscar as informações. Não precisa ficar acreditando no discurso do sindicato, ou da prefeitura, ou do jornalista A, B ou C. Vai no site da Transparência da Prefeitura, vai no site do Tribunal de Contas do Estado, você vai pegar as informações. A Receita Salvador da Prefeitura, só nesse ano 2014, até maio, cresceu mais de 20%. Só esse ano? Só esse ano. Isso significa um incremento de mais de 84 milhões de reais nos cofres da Prefeitura. Não é pouca coisa, 84 milhões a mais do que o mesmo período do ano passado. Então é muito dinheiro mesmo entrando nos cofres da prefeitura, o comprometimento da folha caiu, né? As contas da prefeitura estão em dia. Se são 84 milhões até maio,
São 16 milhões ao mês de incremento. De incremento, é verdade. Mais de 16 milhões. Mais de 16. É muito dinheiro. E isso nós estamos falando só das transferências constitucionais. Exato. Não estamos nem falando da receita ICMS, direta, que o IPTU, por exemplo, IPTU, ISS, que é a receita local, né? Que aumentou muito mais do que isso. Diga-se de passagem, aumentou muito mais do que isso. Então a Prefeitura está nadando de braçada. Tanto é que quem está acompanhando o debate entre os sindicatos, os servidores e a Prefeitura, até o momento a Prefeitura não apresentou um dado sequer, né? Ela repete os erros da gestão anterior. Fala de forma genérica de problema financeiro, tá dificuldade, nós estamos no limite, olha o bom senso, mas não apresenta dados. Então, assim, tá dando saudade do prefeito Carlito já também, Ures? É complicado falar em saudade, né? Mas com certeza eu penso que a gestão anterior ela não era tão danosa, aos servidores públicos em especial não era tão danosa como a gestão atual. Por quê? Porque hoje está nítido um esforço da atual gestão em privatizar os serviços, em cada vez precarizar mais as condições de trabalho para convencer a população de que o serviço público não funciona mesmo e que, portanto, tem que ser repassado para a iniciativa privada. Então, essa situação você coloca na conta da gestão de precarizar, de deixar a coisa ficar do jeito que está? Sim, porque realmente você ficar sem estacionamento rotativo, sem luz, os postes estão se apagando e não se recolocam, sem pintura de faixa de trânsito, sem praticamente nada é feito na cidade. Isso é induzir? Claro, Essa é a visão do sindicato? Eu não sei se a comunidade prestou atenção, Salvador, mas há poucos dias apareceu uma polêmica das máquinas, do maquinário da Prefeitura, que está abandonado. Patrolas, carregadeiras, enfim, tudo lá apodrecendo em alguns pátios. E prestem atenção, vocês podem retomar, inclusive, as gravações da época, vocês vão perceber o discurso do secretário naquele momento. E ele falou muito claramente, é uma opção da nossa gestão, é uma opção nossa. Nós não vamos recuperar as máquinas porque é uma opção de gestão. Nós queremos licitar para comprar das empresas privadas isso, terceirizar. Ficou nítido, claro, escancarado. Também não passou, né? Aliás, é outra coisa que não anda, né? Saiu uma licitação. Como é que se explica isso? Como é que se explica isso, né? Os servidores são, né? Vocês conhecem bem os servidores, não é problema com os servidores também? Não, de fato não, né? Porque se essa questão ficasse na mão do servidor público de carreira, que conhece o serviço e conhece o processo, com certeza nós não veríamos as barbaridades que a gente está vendo. O problema é que entra uma nova gestão, e essa veio, né, muita gente que não conhece o serviço público. É gente que pode ser muito qualificada na iniciativa privada, nas empresas de onde vem. Mas tem muita gente, por exemplo, do PMDB, que já estava no governo Carlito também. Ou pelo menos muitas das pessoas. E elas continuaram o governo Udo. Tem, Salvador, mas em alguns setores houve mudanças radicais, né? Se você olhar a gestão de pessoas, se você olhar a administração mesmo da prefeitura, é muita gente de fora, que, né, pessoas bem conceituadas na iniciativa privada, e quero inclusive deixar claro isso, não é crítica pessoal, de forma alguma, nem ao prefeito Udo Deller, né? De fato, eu acho que o prefeito Udo Deller deve ser um excelente gestor. O problema é que não se mediu, antes de tomar posse na prefeitura, a diferença que existe entre administrar uma empresa privada, onde você praticamente não tem regras para, né? O gestor toma a decisão, implementa, é imediato. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem um ditado, né? Na questão da iniciativa privada. Claro. Mas por que com os servidores, você falava antes, está sendo desastrosa a gestão? Eu queria chegar nesse ponto, porque o servidor público ele é frequentemente caluniado, taxado de preguiçoso, de não gosta de trabalhar, de só gosta de receber, tem muitas garantias, enfim. Por que essa gestão, então, é danosa, muito mais ou desastrosa em relação à anterior? Danosa quando toma decisão política de privatizar o serviço. De dizer para a comunidade, olha, não funciona e nós vamos entregar para as empresas privadas. Isso é um problema, um perigo danado para a comunidade. Porque à medida que a gente transfere para as empresas, tem que entender isso. Nenhuma empresa assume um serviço público somente no intuito de ajudar a comunidade. Ela vem porque ela quer lucro.
Claro. Ela vai meter a mão no dinheiro que é líquido, que é dinheiro público, que é dinheiro oriundo dos seus impostos, e o serviço ele fica muito mais caro para a prefeitura. Que, aliás, porque é um interesse econômico da empresa. Se alguém está oferecendo, é lógico, é lucrar. Não, e é legítimo por parte da empresa, não é essa a crítica. A posição política de quem vai ceder esse serviço é que é questionável. O problema é do ponto de vista do governo, né? Sim. Porque se o serviço ele custa X, a prefeitura vai pagar o X e vai pagar o Y para a empresa, porque é o lucro da empresa que vai estar embutido no serviço. Por isso que a gente defende que o serviço público ele tem que ser efetuado diretamente pela prefeitura, porque não tem intermediário, portanto não tem lucro. E o serviço público ele é eficiente sim, Salvador. É aí que tem que desmistificar um pouquinho, porque a própria prefeitura tem o interesse às vezes de alimentar esse senso comum da inoperância, do servidor vadio, do servidor vagabundo e aliás, teve secretária que deu declarações, deu entrevista dizendo que faltavam mais de 30% dos servidores todos os dias. Isso é um número assustador, isso é real? Não é real. E aí a retratação dela não vem a público. Porque quando nós acionamos a secretária e pedimos que ela provasse publicamente esse dado, ela nos mandou um ofício para o sindicato dizendo que houve um engano. Não é 30% dos servidores que faltam. Na verdade, as 3 mil faltas que a gente apurou é a soma de todas as faltas de um mês inteiro. Bom, nós fizemos o cálculo, Salvador, nessa base, baseado no que ela nos informou. 3 mil faltas ao trabalho durante um ano inteiro, num universo de 12 mil trabalhadores, significa algo em torno de 5% de absenteísmo. É bem diferente de 30%. É abaixo da média da iniciativa privada. Empresas do ramo metalúrgico, por exemplo, como a Tupi, trabalham com média de 7 a 10% de absenteísmo, muito acima do serviço público. E até eu queria esclarecer uma coisa que é importante, Salvador, que aí a comunidade há de concordar comigo. Ninguém ousa dizer que um professor é vadio, por exemplo, que um professor é vagabundo. Ninguém ousa dizer que um servidor da saúde, que atende lá no Hospital São José, no PA, no postinho de saúde, é vadio, porque não tem espaço para vadiagem nesses locais. Tem 40 alunos na sala de aula, eu sou obrigado a fazer das tripas coração para atender. Aula, né? Eu tenho uma fila de pacientes aqui para atender, eu sou obrigado a fazer das tripas coração para atender. E esses servidores, saúde e educação, representam 90% dos servidores da prefeitura. Então é uma calúnia, é um insulto quando a gente chama um servidor público de vadio, porque 90% está na educação e está na saúde, os setores mais sensíveis aí da comunidade. E o peso nessas pessoas, nesses servidores, é muito grande, né? Psicológico, de saúde. Psicológico, de condições atender de trabalho. Socorro. Nós temos hoje, praticamente, nós não temos escolas climatizadas ainda. Em pleno século XXI, as escolas, infelizmente, elas funcionam ainda como funcionavam no século XIX. É a salinha, quadro verde lá, giz, e acabou. Essa é a condição que o professor tem para trabalhar. Professor Urich, nós já voltamos com esse assunto ainda e vamos entrar no tema greve, já que o primeiro bloco já encerrou. Fique com a gente, entrevista sobre a greve de Joinville aqui no seu Checkmate. Checkmate retornando com a entrevista sobre a greve que ocorre aqui em Joinville, maior cidade de Santa Catarina, hoje aqui com o presidente do Sindicato dos Servidores, Urich Miatauter. Urich, a gente falava dessa questão dos servidores, né? Sempre muito marcados aí de trabalha, não trabalha e tal, falando das dificuldades que cada um tem de sentir-se cansado, enfim, ficar doente, natural, não é? Mas, afinal de contas, essa greve, ela vem para melhorar também a condição de trabalho, que é isso que a gente falava. Poxa, tem condições de trabalho? Vivemos em escolas que não têm ar-condicionado. Aliás, eu sou testemunha, por conta da minha filha, que estuda numa escola municipal, que há o ar-condicionado, mas não tem instalação elétrica. Aí mandou a conta para os pais pagarem, né? Mas até agora não instalou. Ou só instalar, se tiver sorte, até o próximo verão. Realmente é muito estranho, né? Há um discurso e outro. Sem contar os quadros, sem contar outras coisas. Por que o sindicato também não entra nessa seara, presidente? Levar na pauta de reivindicações essa questão para avançar pelo outro lado. Quem sabe a população entendesse melhor a greve? Não, e aí é importante esclarecer, Salvador, que essas questões entram na pauta.
Entra. O problema é que, tem 70 normalmente o enfoque que se dá na negociação são as questões econômicas, né? Sim. Mas nós temos uma pauta com 70 itens. Se você abrir a pauta de reivindicações que a gente apresentou para a Prefeitura, a maior parte dos pedidos são relativos a condições de trabalho, sim. A gente pede a climatização das unidades de trabalho para acabar com esse problema que você acabou de citar. É um absurdo a Prefeitura dizer, não, nós climatizamos, porque ela mandou alguns aparelhos de ar-condicionado para a escola. Mas chega lá, a escola não tem nem estrutura elétrica para fazer a instalação. Isso acontece no Estado, né? Também já tive em escolas no Estado que está lá o ar-condicionado. Mas não pode ligar. Não pode ligar, porque se ligar para a escola permite. não tem. É verdade. Então é absurdo, não é feita a preparação básica. Dentro da nossa pauta nós temos condições de equipamento que a gente pede a abertura do concurso público para botar mais servidores, a gente pede o tratamento de saúde, o atendimento da saúde para o servidor, Salvador, porque hoje o servidor ele não tem um atendimento digno da sua saúde. Chega a ser insultante o fato de que muitas vezes o próprio trabalhador da saúde, que trabalha dentro de um hospital, de um PA, não pode ser atendido na sua própria unidade. Por quê? Porque ele tem que seguir a regra universal de ir lá para o seu bairro, bater na entrar porta na certa, fila do postinho de saúde, no bata na porta certa, e aguardar ali meses, anos por uma consulta, por um exame e tal. E porta certa é ser atendido em qualquer situação, em qualquer lugar, e aí na minha opinião. E aí a comunidade, quando a gente entra nesse tema, às vezes confunde um pouquinho ou nos critica. Não, vocês querem vantagem, então... Mas tem que entender, o servidor, e olha o nome, servidor, ele está a serviço da população. Então a lógica é você dar as condições, todas as condições, inclusive de saúde, para que o servidor ele possa estar no seu local de trabalho atendendo a população. Porque se o servidor adoece e demora meses para conseguir consulta, meses para fazer cirurgia, pior é para o quem cidadão. Paga a conta é o cidadão. Mas tem uma coisa também, tem que tirar lá naqueles postinhos de saúde e tal, aquele aviso, né? Aquele aviso antidemocrático até do tempo da ditadura, né? Se ofender, ou se, a multa para o cidadão que reclamar do serviço, isso aí também tem que mudar. Tem mais uma outra situação que eu quero colocar aqui, que eu também já tenho ouvido vários servidores, assédio moral. Diz que tá elevadíssima essa situação. Sábado último agora eu tive conversa com uma pessoa que, e não por nada, mas também trabalhou no governo anterior, mas é uma servidora pública municipal, diz que andam vasculhando, inclusive acompanhando Facebooks, e-mails, se curtir ou se deixa de curtir, se pode ou não pode. Está assim mesmo essa situação, por isso desastroso, na sua opinião, Urich? Terrível. Está acontecendo isso? Está acontecendo. Agora, eu vindo a caminho aqui da entrevista, uma servidora ainda quase aos prantos me barrou porque o diretor da escola dela está ligando insistentemente no celular dela, ameaçando, olha, ou tu volta para a escola trabalhar agora, ou eu vou colocar alguém no teu lugar. Ou seja, vou te tirar da escola. Assim. Isso é um absurdo. Ele não é dono da escola, não é patrão que vai contratar ou demitir ninguém, né? Mas pratica-se isso, né? Eu estou acompanhando um caso aqui, um servidor na Câmara de Vereadores que responde processo administrativo. Tivemos que constituir advogado para defender, porque ele fez um comentáriozinho inocente, Salvador, um comentáriozinho inocente no Facebook, na conta privada dele do Facebook. Um comentáriozinho assim, poxa, né, vão dobrar o número de servidores na Câmara e onde é que vai ter lugar para todo mundo? Só isso ele colocou. Só isso. Não ofendeu, não citou ninguém, não chamou a mãe de ninguém. Fez um comentário democrático. Fez um comentário democrático, como qualquer cidadão poderia ter feito, mas por ser um servidor público de carreira, está agora tendo que se defender com um advogado, porque tem um processo em cima dele. Cresceu absurdamente o número de processos administrativos, né? Inclusive isso é um peso é uma prática o quê? Pro sindicato. Você acredita que vem do quê? Da decisão de governo ou decisão de secretário? Não, tem uma decisão central de governo de punir mesmo, de levar a ferro e fogo a conduta dos servidores. Aliás, o prefeito tem falado muito nisso, né? Da conduta. O que não se explica direito é que esse esforço em coibir a conduta é em coibir a conduta democrática das pessoas, é tirar o direito de falar, é tirar o direito de questionar, né? E, pelo amor de Deus, nós estamos falando do serviço público. Qualquer servidor, como qualquer cidadão,
tem que ter preservado o direito de fazer a crítica, de cobrar respostas, de apontar os problemas. Até ajuda a gestão, né? Se eu fosse o gestor, eu daria graças a Deus se todo mundo me trouxesse tudo. Exato. Será que é por isso, então, que tentaram calar, encerrar a greve via judicial? Porque numa entrevista uma semana antes, mais ou menos, aliás, uma entrevista terrível do prefeito dele, né? Muito mal assessorado, por sinal, ele deu um chororô enorme e disse que judicializavam tudo e por isso ele não conseguia governar. Mas, ao mesmo tempo, ele judicializou a greve com vocês, tentando encerrar o assunto sem dialogar. É essa a postura que vocês combatem? O que você vê? Isso está ligado a essa situação com os servidores? Com certeza. Com a gestão? A gente abriu o programa falando disso, né, Salvador? Né? Mudou a conjuntura, mudou a forma do governo se apresentar para a comunidade e para os servidores de um ano para cá. Na verdade, acho que agora ele está assumindo realmente a sua verdadeira face, né? O governo que num momento vai e se queixa da judicialização, ai meu Deus, é difícil governar a cidade, judicializam tudo, eu tenho 2 vereadores de oposição na Câmara, ele não conta que ele tem 17 a favor, né? E é uma contradição absurda, porque aí o judiciário é ruim, quando é contra ele o judiciário é ruim, mas aí a favor, é aquele velho ditado, né? No dos outros é refresco. A prefeitura, num ato antidemocrático, ditatorial, foi a justiça tentar impedir a greve. E conseguiu, né? E conseguiu. Eu nunca vi uma decisão desse nível, 100%. 100%. Ou seja, não pode fazer greve, nem na educação e nem na saúde. Mas o detalhe, Salvador, que isso é importante a comunidade saber, é como a prefeitura conseguiu essa liminar. Como? A gente teve acesso à petição da prefeitura e na petição a prefeitura comete pelo menos 2, poderia chamar de crimes, 2 crimes a prefeitura comete. O primeiro é quando a prefeitura se dirige ao judiciário e esconde, oculta documentos, agindo de má fé. Isso? Aconteceu. A prefeitura ela se dirigiu ao judiciário pedindo a ilegalidade da greve porque o sindicato não teria comunicado à prefeitura com 72 horas de antecedência. O judiciário só acompanha a imprensa. O judiciário comprou essa tese da prefeitura porque a prefeitura não juntou, obviamente, na sua petição, os ofícios do sindicato em que o sindicato comunicava à prefeitura, olha, foi deflagrado estado de greve, a prefeitura negocia ou vai ter greve, depois a prefeitura vai ter paralisação segunda-feira e assembleia, negocia ou vai ter greve. A prefeitura omitiu esses comunicados que o sindicato apresentou. Mas o mais grave, Salvador, não é nem isso. Na petição, a prefeitura alega que precisava do interdito e precisava da proibição da greve, porque nas greves anteriores o sindicato invadiu os locais de trabalho, colocando em risco a vida e a segurança dos pacientes e dos infantes, as crianças nas creches e nas escolas. Nós colocamos em risco a saúde e a segurança dessas pessoas. É uma calúnia sem tamanho, um absurdo sem tamanho. Toda a população de Joinville que acompanhou as greves que já aconteceram no passado e que acompanha essa também é testemunha de que nenhuma greve nesse país é tão pacífica, tão organizada e tão ordeira quanto a greve dos servidores de Joinville. Aliás, Joinville é uma cidade ordeira, pacífica, demais, o tempo todo, eu creio que até demais. Mas nessa linha ainda, professor, o prefeito continua dizendo a mesma coisa, que a greve prejudica a saúde. Na entrevista de final de semana e entrevistas que vocês fecham. Eu recebo os releases da SECOM. A greve fechou leito, a greve fechou postos de saúde. É uma informação que chega. Continua então essa... Quem prejudica a saúde... Essa fachada, essa nomenclatura para vocês. Vocês estão prejudicando a saúde, a educação? É fácil para a prefeitura, né, taxar o movimento grevista de arruaceiro, de baderneiro e jogar contra a população, né? Mas quem decide fechar leito, quem decide não atender a população, quem decide que a greve continua é o prefeito. É o prefeito. No Hospital São José, em qualquer época, se fecha leito, se cancela a cirurgia. Aliás, você vai no Hospital São José, semana passada não tinha atadura, Salvador. Não tinha gaze, não tinha esparadrapo no centro cirúrgico. Falta o básico do básico. E aí querer acusar o movimento grevista pela ausência de gestão,
né? Isso é uma piada. Nas escolas estão faltando professores rotineiramente. Isso eu também soube recentemente. Isso nunca tinha acontecido na rede de Joinville. A informação que eu tive é que estavam faltando uns 60, 70 professores. Está faltando muita gente. Nós temos escolas com professores... Como eu ouvi de uma ou duas fontes, né? Não dá para te dar assim uma garantia, mas é o que eu ouvi. Não, é fato, é fato. O cúmulo de escolas está anunciando vaga pelo Facebook. É incrível. A escola é obrigada a ir para o Facebook e implorar, pelo amor de Deus. Não tem comunicação, estamos precisando de professor de matemática, estamos precisando de professor de português. Não é que não tem comunicação. O problema é que a própria direção da escola cansa de esperar que a Secretaria de Educação tome providências. E ela, num gesto desesperado, resolve ela mesma anunciar vagas como se fosse o mercadinho do bairro, né, que anuncia uma vaga no Facebook. E está crítica a situação. Para daí contratar terceirizadamente, né? Porque ou tem do quadro, ou há no concurso ainda. Hoje eu conversava com uma outra professora, hoje de manhã, e ela me contava uma situação, pasmem, né? Que na escola dela, ela está trabalhando além da jornada, o que é proibido, ela não deveria, mas ela está trabalhando além da jornada, e esse além da jornada, como não pode ser remunerado pela prefeitura, porque é ilegal, a APP da escola é que está bancando essa jornada extra para ela, para tentar fechar o furo lá na escola. Ou seja, daqui a pouco a gente está pagando tudo, desde o ar-condicionado, pagando imposto, vai pagando tudo. Exato, e a comunidade vai absorvendo tudo isso. Acabou o segundo bloco, presidente Ures. O tema é longo e o programa é curto para tanta informação, mas nós, no último bloco, vamos focar agora na questão greve. Fique com a gente, já voltamos com Cheque Mate aqui na sua TV Babitonga. De volta com seu Cheque Mate, entrevista com Ures Bertalter, Sindicato dos Servidores de Joinville. Vamos agora direto para a greve aqui. Vamos falar que, apesar de tudo, tem a ver com a greve que nós conversamos, né, de um governo que tem se mostrado realmente inoperante, né, apesar de comunicação está tentando, a comunicação da prefeitura, dizer o contrário, mas a população já sente, nós todos vemos, você vê na rua, no buraco, no mato, na falta de iluminação, na falta de professor, na falta de... Bom, falta muita coisa. Falta gás, falta leito, falta tudo. Essa greve chega a ser abusiva, então, Ures? Olha, do meu ponto de vista, abusiva é a forma como a prefeitura tem tratado os seus servidores, né? É importante a comunidade entender isso. Nós já estamos no segundo ano da gestão do UDO e por 2 anos consecutivos a oferta que a prefeitura faz é 0% de aumento para os servidores. 0%. Se você olhar a volta... O ano passado era 0, que eu me lembro da nossa entrevista aqui. Começou com 0. 0%. Esse ano foi inflação, não foi? De largada. Por isso melhorou, olha só. Por isso que eu falo em 0% de aumento, né? Sim. Porque a prefeitura... repõe, né? Repôs a inflação no passado com greve. Foi preciso uma greve para arrancar a inflação. Esse ano ela propõe o pagamento da inflação também. Mas 0% de aumento. Todos os trabalhadores à volta, se olhar os metalúrgicos, mecânicos, comerciários, têxteis, enfim, todos têm tido nos últimos anos, todos os anos, algum ganho real. Uns mais, outros menos, mas sempre 1, 2, 3% acima da inflação. Só os servidores municipais que amargam 0%. No ano passado... Vocês não pediram muito? 8 pontos? Olha como a gente flexibiliza, né? Ano passado, nós aceitamos somente a inflação. Porque até a informação é errada, né? 3%, 8%, não é 8%, né? 8 pontos percentuais a mais. A porcentagem sobre outra porcentagem não dá 8%. Exato. É que tem que ter um contexto maior, né? Os servidores da prefeitura, eles amargam ainda, Salvador, uma perda salarial de mais de 30%, que se acumulou desde 1996 até 2010. Quando vários prefeitos deixaram de pagar sequer a inflação. Vários anos sequer a inflação. Aconteceu em vários governos aí. Então o que nós estamos correndo atrás da máquina agora é não só recuperar a inflação do ano, mas tentar buscar um pouquinho dessa perda histórica. Por isso que a gente apresentou o pedido para a prefeitura da inflação mais 8% para tentar recuperar aquela perda histórica. A prefeitura nos ofereceu 0 além da inflação. Nós fomos à greve, depois de 3 semanas de greve, o que nós temos do prefeito? Ah, tudo bem, agora eu vou atender vocês, agora então eu vou negociar. Eu vou dar 1% no ano que vem. Poxa, mas é 1,18, né? 1,18 no ano que vem.
Significa, então, que 2014 estamos condenados a ficar com 0% de aumento, como já foi no ano passado 0%. E num cenário, como eu expliquei antes, em que a Prefeitura arrecadou mais de 20%, mais de 84 milhões nesse período. Então, pô, se agora não tem dinheiro, se agora não tem condições, quem me garante que em 2015 se já vai ter a essa defasagem condição? Anterior não é o 1,18 que vai recuperar alguma coisa em janeiro. Né? De forma. É uma questão de lógica aí. E chega a parecer provocação daí para o trabalhador, né? Chega a parecer provocação. E aí até eu tenho ouvido muito assim, Salvador, alguns setores, até às vezes determinada imprensa tal, que fala assim, mas o sindicato também precisa flexibilizar. O sindicato também tem que ceder um pouquinho. Olha como a gente cedeu. Os servidores sexta-feira fizeram uma contraproposta para a prefeitura. Sim. Ao invés de 8%, os servidores pediram, tudo bem, prefeito, então dá 3%, 3%, parcelado até dezembro, parcelado ao longo do ano, dá 1% agora, 1% em setembro, 1% em dezembro, por exemplo. Não fechamos isso, a prefeitura que diga quando, em que meses quer dar, mas 3 míseros por cento parceladinho até dezembro. Nem isso a prefeitura foi capaz de analisar. Mas eles alegam que isso pode quebrar a prefeitura hoje. Porque além do crescimento vegetativo da folha que vem com triênios e a carreira do servidor, também tem novos CIs e vão ter que contratar mais professor, mais auxiliar daqui, mais de lá. Olha, só essa questão do magistério, que a prefeitura gosta de se agarrar, é bom entender, né? Que toda a folha de pagamento do magistério é paga com recursos do Fundeb. É um fundo federal. A prefeitura não gasta 1 centavo para pagar salário de professor. É importante ressaltar isso. E só a receita do Fundeb esse ano já cresceu mais de 14%. Aliás, o Fundeb... E sobra dinheiro. A prefeitura tem gastado em média de 70% dos recursos do Fundeb para pagar folha. O restante sobra para comprar ar-condicionado, para construir escola, construir CI. Então essa alegação não cola. Porque se vai aumentar o número de escolas... Não mexe no orçamento municipal. Vai aumentar também a receita do Fundeb. E, portanto, vai ter condições de pagar os professores. Quanto mais aluno, mais receita vem para o município. Isso é tranquilo. Não tem explicação. Não tem. E aumento fiscais de tributos, por exemplo. Pois é. Vocês não viram essa discrepância, essa coisa doida? Vimos e temos denunciado isso. Porque a comunidade não sabe. Isso a prefeitura, isso o prefeito não vem dizer na mídia. E por que aumentar os fiscais de tributos? Para um setor da prefeitura isso é importante. A prefeitura diz que mas não podemos dar aumento. Mas para um setor dentro da prefeitura, o prefeito concedeu 100% de reajuste esse ano. Dobrou o salário de um grupo de servidores. Quanto, por exemplo? E um salário que já não era pouca coisa, né? Um salário que era em torno de 5, 6 mil reais, foi para 12, 13 mil reais agora. Não é o professorzinho que está na sala de aula, não é o técnico de enfermagem que te atende lá no posto de saúde e no hospital. É um pessoalzinho da burocracia que está lá pertinho do prefeito. Para esse pessoalzinho que já não ganhava pouco, o prefeito dobrou o salário. Mas aqui esse não reflete porque não são muitos, talvez, né, Urich? Pode ser, mas de qualquer forma, Salvador, isso é uma amostra de como o prefeito valoriza a sua categoria e como o prefeito está preocupado com aqueles que atendem a população. Porque não são os fiscais de tributo que no dia a dia estão lá junto com a comunidade sofrendo o que a comunidade sofre. Não são eles que vê o que é estar numa sala de aula com 40 alunos, não são eles que veem no dia a dia o que é pegar as enfermidades da população e a fila nos postos, no PA, no Hospital São José. Quando o prefeito toma esse tipo de atitude e vira as costas para o restante da categoria, está virando as costas para a população. Que daí agora, quando o servidor se revolta e diz, poxa, prefeito, eu sou professor, o senhor me oferece 1% para o ano que vem, mas para o outro meu colega tu me dá 100% de reajuste, quem acaba pagando o pato a gente sabe. Mas ele continua dizendo que ele está trabalhando, isso aí é valorizar o servidor. Isso que ele está fazendo. Olha, se isso é valorizar o servidor, eu pergunto o que é perseguir, o que é maltratar o servidor, né? Acho que até a comunidade pode ajudar a refletir sobre isso. Uma outra situação, nessa questão da saúde também, né? Contratação terceirizada de médicos. Conseguiram derrubar uma liminar que impedia, enfim, e está valendo. Ou seja, dentro da lógica de privatizar, né? De desmontar o serviço público. Não há o que fazer quanto a isso? A decisão é essa mesmo? Que se cria essa situação, vai se espalhar pelo país. Né? Isso é bom ou ruim? É bom para a população, porque se a população for atendida, sim.
Mas será que é bom para o futuro, para o serviço público? Essa é a pergunta que eu queria que você me respondesse também. Tá aí um exemplo bom de quando eu falei que esse governo ele é danoso para o serviço público e para a comunidade, né? Faz um ano, exatamente em maio do ano passado, final de maio, início de junho, nós já discutíamos com a Secretaria de Gestão de Pessoas a formatação do novo concurso público. E a Secretaria já tinha contabilizado o número de servidores que precisava contratar em cada secretaria. Quantos médicos, quantos professores, quanto isso. Faz um ano, Salvador. Então, na verdade, a Prefeitura já poderia ter aberto um concurso público lá no ano passado e não precisaria ter deixado faltar médico esse ano. Mas eles alegam que tudo que é ofertado, editais para cima e para baixo, não aparece médico. Não é verdade, não é verdade. A Prefeitura não abriu o concurso público, portanto deixou faltar médico, E depois que começou a faltar e a comunidade começou a cobrar, ele apresenta a saída milagrosa. Olha, o serviço público não funciona mesmo, eu tenho que terceirizar. Eu vou contratar uma empresa de garuva e a empresa de garuva vai resolver o problema da saúde pública de Joinville. Mas é isso não desmerecendo o Instituto de Garuva, não. Uma garuva salvar Joinville realmente... Nada contra a empresa e nada contra a garuva. Mas, poxa... Nem contra Araquari, nem contra ninguém, mas... Poxa, mas se a cidade de Joinville não tem condições de resolver seus problemas, é estranho achar que uma cidade vizinha vai vir aqui e vai resolver. E isso é ruim, Salvador, porque se essa moda pega de terceirizar, esse médico que vem pela iniciativa privada, ele custa mais caro para o município. É isso que a gente está tentando alertar. Vocês têm números que comprovam isso? Sim. Né? Se não me falha a memória, a Prefeitura paga para um médico plantonista efetivo em torno de R$50 a hora plantão. Para o médico que vem da iniciativa privada, via essa empresa, vai pagar R$70. 40% a mais. Então, a cada 2 médicos, praticamente, você poderia contratar mais um terceiro na via pública. Então, a Prefeitura faz festa com o dinheiro público. Faz festa. Poderia ter aberto concurso, poderia ter contratado médico efetivo aqui da cidade mesmo e ter qualificado o serviço, não permitido a falta dos profissionais. Preferiu deixar faltar para jogar para uma empresa privada, que provavelmente ali na frente, né, vai ter um retorno também para as campanhas e tal, a gente sabe como isso funciona, mas que na prática precariza o serviço. Mas a população vai ser atendida lá na ponta. Espero que seja, porque aí também tem que abrir o olho, né? Porque a carência não é só de médico, o médico não atende sozinho, Tem auxiliar de enfermagem, tem os enfermeiros, enfim, né? Tem tanta gente aí na cadeia, né? De cuidados das pessoas. E só no Hospital São José, Salvador, o Conselho Regional de Enfermagem fez um estudo que revela a necessidade de contratação de 200 técnicos de enfermagem no Hospital São José. Isso não é de hoje, isso é em 2011. Nossa, já estamos 3 anos. Estamos 3 anos defasados. Há 3 anos atrás, precisava contratar 200 técnicos de enfermagem. E assim, o pessoal critica muito o Zequinha, né? Mas o Zequinha salva muita gente, hein? Aquele pessoal, né? É o salvador do da Zequinha. Pátria, né? O salvador da pátria, né? O pessoal do hospital é muito guerreiro, né? Minha mãe, que completa 76 anos essa semana, ela foi salva lá no São José, no setor dos que atendem lá o AVC. Neurológico, né? E eu já vi vários casos lá. O pessoal das tripas coração ali para salvar. E aí é interessante, a comunidade de Joinville tem que refletir, né? Porque o hospital, que é municipal, ele está fazendo às vezes de regional, né? E hoje quase 30% do atendimento do hospital municipal são pacientes de fora, da região. A mesma lógica está sendo implementada no regional, que é do estado, né? Também não atende. E vão deixando, e falta água, e a água é fria e tal, e tem que terceirizar. Daqui a pouco está privatizado. E a situação no regional é muito pior, né? Por isso que está aumentando a demanda no municipal, né? Tem que cobrar do governo do estado também a sua responsabilidade. Professor Uri, está encerrando. Qual é a expectativa, encerrando o nosso programa, infelizmente, qual é a expectativa aí para os próximos dias dessa greve? Ela acaba logo, e se essa intenção de vocês também tem intenção política partidária? A greve. Olha, boa pergunta, né? A nossa intenção, claro que é política, né? Você discutir reajuste de salário, você discutir o serviço público na cidade, isso é fazer política. Tem que afastar isso. Agora não tem nada a ver com a política partidária, que é outra coisa. Nós queremos resolver o problema dos servidores. Por nós, a greve já teria acabado. Aliás, por nós, a greve não teria nem começado.
Basta o prefeito atender as reivindicações, simples assim. Continuamos sendo otimistas, eu espero que a greve termine o mais rápido possível. Hoje está na mão de uma pessoa só na cidade resolver a greve, é o prefeito do Deller. Basta ele apresentar uma nova proposta e imediatamente os servidores estão à disposição para votar essa nova proposta e retomar o serviço. Tomara que isso não demore para acontecer, tomara que seja hoje, amanhã, mais tardar até o final da semana. Tomara, presidente Yurich, obrigado pela entrevista mais uma vez. Que tudo se resolva da melhor forma para a sociedade e também para os servidores. Amém. Eu que agradeço também a participação aqui, Salvador, né? Desejo muito sucesso, muita saúde para ti, sucesso no programa aí, né? E que iniciativas como essa, como o teu programa, elas se espalhem pela cidade mesmo, né? Que aqui sim a gente tem um bom espaço para dialogar com a comunidade, trazer de fato os problemas da população, sem máscara, sem fingimentos, né? Mostrar a verdade nua e crua como ela é. Parabéns aí pelo teu programa. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez no seu Checkmate. Até a próxima segunda-feira, 21 horas, só aqui na TV Babitonga. Boa noite.